Há 4 dias das eleições, né, e como vocês têm acompanhado, eu tenho proposto uma reflexão que seria a seguinte: qual a mensagem que a gente quer deixar para as futuras gerações ao definir o meu voto para um dos dois candidatos à presidência da República que estão com o nome à disposição nesse segundo turno, né? E aprofundando um pouco mais esse debate, eh, eu fui ao site do TSE procurar pelos planos de governo das duas candidaturas, né? Tentando justamente afastar um pouquinho da questão da pessoalização de Lula e Bolsonaro e partindo para uma análise de qual a visão de mundo esses dois candidatos têm. E assustou um pouco o fato do presidente Lula, ex-presidente Lula, não ter disponibilizado um plano detalhado de governo. Ele colocou apenas algumas diretrizes gerais. Em contrapartida, o presidente Bolsonaro ele tem muito bem delimitado e um plano de governo muito bem estruturado e elaborado, de uma forma que a gente pode absorver como ele quer tratar diversos assuntos que são extremamente necessários. Me assusta um candidato à presidência não trazer um plano de governo detalhado para uma nação tão complexa e com uma diversidade imensa de assuntos sérios que necessitam ser debatidos, né? Me assusta, por exemplo, a ausência de um plano de governo detalhado, né? Quem tem acompanhado as eleições tem visto que o ex-presidente Lula, ele sequer divulga quem comporia uma eventual equipe econômica em caso de sua vitória. E isso realmente me deixa extremamente preocupado. Há uma passagem de William Shakespeare que diz que ela é reproduzida no filme Alice no País das Maravilhas e no livro também, né, em que há um diálogo entre o coelho e a Alice, e o coelho questiona a Alice para onde ela quer ir. E aí ele arremata aqui esse diálogo dizendo que para aquele que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, isso me traz a reflexão da atual conjuntura das duas candidaturas. Uma candidatura sabe onde ele quer levar o Brasil nos próximos 4 anos, detalhou isso num plano de governo bem estruturado. A outra candidatura apenas apresentou diretrizes gerais de um plano de governo, com muitas coisas ali que chamam bastante a atenção e que desenham de uma forma geral assim essa visão que a candidatura, eu estou dizendo aqui a candidatura do Lula, tem para os próximos 4 anos. Mas é extremamente importante a gente perceber o seguinte: realmente a mensagem que a gente quer deixar nas urnas é hipotecar o nosso voto a alguém que sequer tem um plano de governo, hipotecar o nosso voto a alguém que sequer traçou as diretrizes para os próximos 4 anos, né? Até que ponto isso vai ser saudável? Até que ponto a gente vai confiar tanto numa pessoa a ponto de lhe conferir um cheque em branco para que ele preencha da melhor forma, né? Da forma que ele achar mais conveniente, né? E esse plano de governo esse plano de governo, não, desculpa, essas linhas gerais que o ex-presidente Lula colocou no site TSE, e depois eu vou deixar o link para vocês, né? Quem estiver assistindo no Instagram, eu vou deixar nos stories, e quem estiver no YouTube, eu vou colocar na descrição do vídeo, os links para que vocês possam acessar esses planos de governo e que vocês possam ter em mãos isso para definir com qualidade, porque o que está em jogo é o futuro do Brasil. É muito mais do que a dicotomia, muito mais do que as figuras de Lula e Bolsonaro, são duas visões de mundo. E nós precisamos realmente aprofundar o debate. Cá entre nós estamos passando por uma eleição, uma das eleições assim mais com menos proposta e de um nível mais baixo que eu já vi na minha vida, né? Eu me recordo de eleições desde a redemocratização, quando Collor foi eleito o primeiro presidente pelas eleições diretas. E não me recordo de uma eleição em que tenha se deixado de lado, principalmente pela candidatura do ex-presidente Lula, tenha deixado de lado o debate das questões que se importam para o Brasil e tenha ido para um lado pessoal muito declarado, né? A gente percebe pelas redes sociais, pela campanha que é feita, ataques pessoais à figura do atual presidente, né? A gente vê muito pouco falar de propostas profundas para a nossa sociedade. E quando a gente vê alguma proposta, são propostas extremamente vagas, extremamente é,
descontextualizadas, né? Ah, eu quero que o povo seja feliz, ah, eu quero que o povo volte a sorrir, eu quero que o povo... Tá, mas como? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai conduzir um país do tamanho do Brasil de dimensões continentais para essa realidade, né? E eu volto à reflexão de William Shakespeare, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qual é o caminho que esse governo vai traçar para poder fazer realidade essas propostas? São coisas que nós precisamos pontuar ao definir o nosso voto, né? Eu espero ter provocado você um pouquinho para que você realmente faça um voto consciente e maduro, né? Seja por qual candidatura você se filie, que você efetivamente faça um voto em que você possa deixar uma mensagem através do teu voto para as nossas futuras gerações, de que país nós queremos construir. Eu sou o Leonardo, apenas um Silva, que deixou o seu anonimato para ter uma opinião.